Olha eu aqui, gente, cheguei na hora. Tá faltando aqui soltar. Eita, coisa boa. Gente, hoje à noite vai ser poderoso. Deus tem nos dado muito conteúdo. Vai entrando aí, é isso aí, ó. Vai aí botando o coraçãozinho, vai entrando aí no YouTube. Olha, eu tô muito pressionado com a participação de vocês, centenas e milhares de pessoas entrando assim ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, ver como Deus tem sido bom com a gente. Você sabe por quê? Porque tudo que a gente faz com seriedade, com o nosso coração empenhado, com a vontade realmente de comunicar o reino e o rei, o Senhor nos respalda. Tem sido muito, muito bom. E eu recebi muitas validações. Eu tenho um grupo, né, que é fechado, um grupo nosso, da igreja, dos pastores, apóstolos da igreja local aqui do MI, não da cidade também eu tenho outros grupos, e eles ficam postando, eles ficam comunicando, tem esboços, eu digo, meu Deus, o esboço deles está melhor que o meu, porque eles pegam as palavras rema, eles pegam as palavras que eles já estão adestrados, né? Eles têm a homilética, eles sabem como fazer isso. Muito obrigado. Vocês são lindos, todos vocês. Vão entrando aí, vão aquecendo, chamando. Pega esse aviãozinho aí, ó. Joga esse aviãozinho, tá no ar, gente, não perde não. É o encontro. O Senhor me encontrou em casa. É muito bom a gente ter essa percepção. Então, eu preciso hoje da sua atenção dobrada. Senão você não vai entender o poder da revelação, não é? Até fiz uma brincadeira com eles aqui antes, né? Estão aqui tudo me olhando, né? São exatamente 9 horas e 3 minutos horário Manaus, né? 10 horas e 3, 4 minutos horário Brasília, depende do seu relógio, meu relógio sempre é um pouquinho mais na frente. Mas eu quero dizer para você que a pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte: o que vocês entendem disso? E claro, como eles viram já a tradução depois, porque a gente passa antes, eles ficaram admirados, estão admirados, não estão? Estão balançando a cabeça aí. Não é Siqueira aqui não, mas estão balançando a cabeça. Porque eles sabem que vem uma palavra muito rica, muito poderosa. Então chama todo mundo, porque não é possível que você esteve quinta-noite, sexta de manhã, sexta-noite, hoje de manhã, né? Hoje de manhã foi poder de Deus. E agora à noite o encerramento, que ainda quero fazer com vocês. Um momento assim, muito ímpar, depois disso aqui, eu quero chamar minha família para a gente fazer uma consolidação. Depois dessa palavra, eu quero chamá-los, eu quero que eles estejam vendo e dando testemunho daquilo que Deus realmente fez e está fazendo. Queridos, é muito salutar a gente saber que Deus encaminha projetos poderosos. Eu nunca imaginei na minha vida fazer um encontro por YouTube, por live, por Facebook ou por Instagram, seja lá o que for. Eu nunca imaginei. Agora, o que eu quero falar para vocês hoje neste encontro, Deus me encontrou em casa, é que Deus construiu uma casa para mim. Talvez você diga assim, Deus construiu uma casa para mim? Qual foi essa casa que Deus construiu para mim? Qual foi esta casa que o Senhor estabeleceu, apóstolo? A casa que eu tenho, ela já passou até por algumas restaurações. A casa que eu moro, ela já passou até por algumas mudanças. Eu agradeço o Senhor, obrigado, Pai, porque a minha casa está muito melhor. Apóstolo, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nossa casa já tinha sido destruída. Deus mudou. Mas qual foi a casa que Deus construiu para mim, para você? Qual é o pensamento de Deus quando Ele construiu uma casa? O que Ele tinha na mente, o que Deus tinha no coração? Está aqui. Eu vou falar para você o que Deus tinha. Eu vou fazer primeiro uma pergunta para você. Quanto vale a sua família? Você vai dizer, muito, meu apóstolo. Mas quanto você pagaria para ter a família que você tem? Alguns vão dizer, nada, a minha família não é boa, a minha família... Sim, mas eu quero fazer uma pergunta. A sua família tem algum dinheiro que possa comprar? Ontem a Raquel fez uma pergunta a Davi. Davi,
quanto vale meu pai? Ele disse, não tem preço. Assim, na tampa. Raquel ficou rindo. A Agnes, desculpa. Aí o Davi ficou rindo. Aí ela começou a falar da importância de ser de casa, a importância do pai, a importância da mãe, a importância dos irmãos, a importância do filho. E ela começou a ministrar. Então, mais que o dinheiro do mundo todo, ninguém pode comprar uma família. Mais que todo o dinheiro que você possua, sua família vale muito mais. A família é o maior plano que Deus fez para que os moradores da terra tivessem um lugar seguro para viver. Foi Deus que disse, eu quero um lugar onde os moradores da terra... Porque os partidos de esquerda querem demolir as famílias? Primeiro, porque eles não têm uma família. Aí eles querem destruir a tua família. Segundo, porque eles sabem que a família, quando ela existe, a família de tradição, ela tem uma cultura ética, moral e também espiritual. E eles não querem ética, eles não querem moral, eles não querem vida espiritual. Aí nós vamos entender que a família é o maior plano que Deus fez para que os moradores da terra tivessem um lugar seguro para ir. Aí querem demolir a família. E eu vou mostrar algumas coisas para você, porque Deus criou a família. Deus criou a família para que pudéssemos desfrutar, presta atenção nesse verbo aí, desfrutar, pudéssemos ter esse direito da bênção guardada para aqueles que cumprem o princípio. Então nós vamos desfrutar dessas bênçãos por aqueles que guardam o princípio. Todos nós precisamos entender o que é que Deus está falando e nos ministrando. Eu vou falar uma frase agora, ela é muito poderosa. Eu sei que essa frase, ela vai ministrar o seu coração. Olha o que é essa realidade. Se a família perder seu foco, a terra toda perderá o seu equilíbrio. Se a família perder seu foco, a terra toda perderá o equilíbrio. Começa a falta do equilíbrio na estrutura de casa física. Depois vai perder o equilíbrio na estrutura de casa emocional. Depois vai perder o equilíbrio na estrutura de casa espiritual. Aí a sociedade vai desagregar, vai ser destruída, porque tudo está no plano da família. Deus quer falar conosco, Ele conta conosco nisso. Gente, todos os planos de Deus, todos começam pela família. Sua família está neste plano. Deus tem um projeto magnífico para sua casa. Tudo começa pela família. Tudo começa exatamente com aquilo que é o raciocínio de Deus, a mente de Deus para a mudança radical dos territórios. E Deus imagina a família. Eu vou dizer umas coisas agora, você fala assim, apóstolo René, pastor René, o René, o senhor inventa muita coisa. Não é que eu estou inventando nada. É porque é verdade. Então vamos lá. O que você tem para nos dizer hoje de novidade? São tantos conteúdos que foram liberados aqui, eu sei disso, né? Da tenda, estudamos a tenda em hebraico, o lugar do Baru, o lugar da sua família abençoada. Depois estudamos a casa de glória. Aí fomos ontem e fomos trabalhar a cultura da família, como Deus quer esta família. E aí entramos no cenáculo. Aí hoje de manhã foi um espetáculo, porque eu fui concluindo esta palavra, os quebra-gelos. Mas hoje à noite eu quero falar para você o que significa a palavra Éden. Porque tudo começou na família. Tudo começou com a casa. Éden é uma palavra em hebraico gan, que essas três letras dão a ideia de casa de Deus, domínio de Deus, governo de Deus. Porque toda letra hebraica, ela é um destino profético. Toda letra hebraica, ela fala do nome de Deus ou do governo de Deus. Então esse gan, ele significa, eu governo a minha casa, eu governo o meu território, eu tenho autoridade sobre tudo. Então, esses teólogos que estão aparecendo aí, Deus não governa nada, como falamos hoje pela manhã, eu quero dizer para você que é um susto dentro da teologia. São palavras até, eu diria, absurdamente loucas,
sem nenhuma responsabilidade, invencionice. Eu já ouvi isso há 30 anos atrás, de meninos aventureiros que nem estão no ministério hoje, da minha época. Eu vi isso na sala de seminário, há 35 anos atrás, meninos aventureiros querendo competir com a mente de Deus, etc. Então, GAN significa eu governo, eu domino, porque eu vou precisar disso lá na frente, ok? Eu governo, eu domino, eu sou Senhor sobre tudo. Eu sou Senhor sobre esta casa. Então, você que ama a Bíblia, deve estar dizendo, ai meu Deus, que coisa deliciosa. Então, GAM é o jardim de Deus, o domínio de Deus, a casa de Deus. Mas a ideia é uma casa ampla, é uma casa muito grande, é uma casa onde Deus domina de uma forma absurda, onde tudo ali está no controle dele. Desde a primeira semente até a criação suprema. O homem, coroa da criação do eterno. Então, essa ideia de casa de Deus, Éden, em hebraico, é derivado da palavra Ednu. Ednu. Eu tinha um colega, que o nome dele era Ednu. Eu dizia, Ednu, o que significa seu nome? Ele dizia, meu nome é Éden. Eu dizia, eu nunca tinha ouvido isso. Gente, isso tem mais de 50 anos. Eu tinha aí uns 7, 8 anos de idade e era bom a gente chamá-lo Ednu. Então, Ednu significa, em hebraico, a palavra que vem de Gam, que significa casa de Deus, que também é derivado de Edim. Edim, você vai ver que isso é fantástico, você vai dizer, não estou entendendo nada, peraí, segura aí, porque você está no encontro de família. E eu estou justificando que o plano de Deus é desde do Gênesis, ou da Gênesis de Deus, onde o governo de Deus está sobre tudo e trabalhando nas casas. Em todas estas línguas, hebraico, grego, aramaico e outras línguas semânticas, nós vamos entender que Éden tem um significado de planície, tem um significado de steppe. Aí você vai dizer assim, apóstolo, steppe não é para mudar o pneu do carro? Steppe, meu filho, é uma palavra que quer dizer planície ou território que foi dominado. Então, quando fala desse Éden, fala de um território que Deus disse, eu vou dominar esse território. Porém, pode ser também conhecido como, eu vou dominar esta casa, eu vou dominar esta família. Para quem essa família? Para ele mesmo morar na terra. Olhe, depois que terminar esta palavra, você vai pesquisar Edim, Ednum e Gam. Você vai descobrir que os teólogos apontam para uma morada de Deus na terra. Deus morando na terra. Como é que Deus vai morar na terra? Em nada. A ideia de Deus é casa. O céu é a nossa casa futura, é a nossa casa de eternidade. Ok? Nós vivemos em uma casa física. Aqui somos seres humanos e Deus mora dentro de nós em uma casa física, no nosso corpo. Somos templo do Espírito Santo. Ora, os templos foram consagrados a Deus. E as nossas casas são uma morada onde eu, templo do Espírito Santo, estou aí. Então a ideia é de uma casa. Pegaram até aí? Então o Éden era um lugar de encontro onde o céu e a terra se tocavam. E Deus se encontrava com a criação. Isso é chamado, em hebraico, o portal da eternidade. Deus escolheu um lugar na terra para falar, eu quero conversar com o portal da eternidade. Onde esse portal liga terra ao céu e onde o céu, o portal do céu, liga a terra. Então os céus e o Éden se tornaram um portal, onde Deus descia, onde Deus visitava, onde Deus conversava com o homem, mas o Ednum é onde Deus ali também morava, passava tempo. E essa é uma ideia para ser discutida. Aí eu vou entender que esse portal da eternidade, ele se alargou, ele se abriu e que a gente pode entender que Edim, na Bíblia, o jardim do Éden, não é somente um lugar onde Adão e Eva moravam. Não é isso.
Para voltar? Então vamos lá. Então, o Éden, na Bíblia, o jardim do Éden não é só o nome de um lugar onde Adão e Eva moravam. Onde Adão e Eva moravam? No Éden. Não, Adão e Eva não moraram só no Éden. Eles moraram em outros territórios. Eles perderam o Éden. Assim como todos nós que trabalhamos em rebeliões, perdemos territórios. Quando você começar a ter muitas perdas na sua vida, perdas, eu não estou falando das perdas naturais. Eu estou falando de coisas que você trabalha tanto para conquistar e perde, trabalha tanto para conquistar e não avança, trabalha tanto para conquistar e não consolida, trabalha tanto para conquistar e não sai daquilo, ou até mesmo regride. Tem que avaliar rebeliões. Quebra de princípio. O que eu estou ferindo na minha vida, o que eu estou ferindo na minha história, no meu conteúdo de relacionamento com Deus. Onde eu afetei a casa física, a casa emocional, a casa espiritual, onde o Senhor não está tendo mais esta participação e Ele não está vindo me abençoar como deveria. Então, a gente olha para o Éden de uma forma muito esquisita, né? O Éden, que também era uma representação viva do jardim de Deus, a casa de Deus na terra, onde Deus estava morando na terra. Tudo isso para saber a importância de um encontro com Deus com você e um encontro de você com Deus. Deus me encontrou em casa. Aí eu quero dizer para você que o Éden é um lugar para desenvolver uma família nos modos de Deus, nos princípios do eterno. Isso era o Éden. Não era assim, vou botar aqui, eu vou fazer o que eu quero. Não, peraí. Você vai receber a minha vida, você vai receber o meu ruá, você vai receber a minha instrução, eu vou ser o seu mentor principal. Corta aqui, minha. Eu vou ser o seu instrutor. Eu vou ser o seu discipulador direto. E eu venho conversar com você, passar tempo com você, investir na sua vida. E farei de vocês a família modelo, porque vocês vão reproduzir. Vocês vão crescer, vocês vão multiplicar e vocês vão encher a terra de Éden. Então, a mente de Deus, desde Gênesis 1, 23 a 28, era fazer uma família poderosa no Éden. O Éden significa uma família no princípio, Éden. Uma família na cultura de Deus, Éden. Uma família nos moldes do eterno, Éden. Então, é algo para além do meu entendimento natural. Éden. Agora, o que eu quero que você saiba é que a ideia de Deus do Éden é extremamente fantástica. Porque os teólogos vão dizer que é o lugar onde Yahvé morava. Isaías 51, 3. Ezequiel 28, 12 a 15 e Ezequiel 31, de 8 a 18. Olhe, esse texto de Isaías que eu vou ler daqui a pouco para você, eu quero citar um pouquinho Ezequiel. Você me dá um tempinho aí? Paciência, é um encontro. Esse texto de Ezequiel 28, 12 a 15, Deus está conversando com o diabo. E Deus está dizendo assim para o diabo: eu lhe fiz com pedras preciosas. E ele fala de 12 pedras preciosas. Fantástico isso. Que o Senhor criou. E Deus diz assim: e eu fiz com que você se tornasse belo e formoso. E andasse. Que você andasse, presta atenção, nas pedras de fogo do meu trono. Mas subiu um comércio no seu coração. Você mudou o foco. E por isso você se fez um caído. Mas o texto diz assim: você esteve comigo no Éden. Você esteve comigo na minha casa. Você esteve comigo no meu jardim. Você esteve comigo com os meus filhos.
Você estava comigo no portal da eternidade. Então você tinha intimidade comigo. Eu te fiz com pedras preciosas e com poder de andar no fogo do meu altar. Mas você deixou que algo estranho entrasse no seu coração e você esteve comigo. Olha a importância de Deus. No Éden, na minha casa, com a minha família, com os meus filhos que eu criei. Você viu os primogênitos da criação. Você estava comigo lá. Então Deus gosta de levar pessoas para a casa dele. E quando não é a hora de irmos para a eternidade, ele gosta de vir na nossa casa. A nossa casa é um Edim, é o Ednum, é o Gam, é o lugar onde Deus visita. Já que eu não posso viver no Éden que Deus criou, que Deus faça da minha casa um jardim, um lugar onde Ele mesmo possa estar, possa entrar e possa dizer: eu quero ser Senhor aqui, eu quero conversar com você, eu quero comunicar com você, eu quero liberar da minha vida, eu quero que você saiba que eu tenho interesse na sua casa, eu tenho interesse na sua família. Aí nós vamos ter aquela imagem, né? Imagine um Éden sem essa dinâmica. Imagina um Éden sem a vida de Deus. Imagine. Ok, deve ser horrível. Um tédio. Agora imagine sua casa sem essa dinâmica. Imagine a sua casa sem a vida de Deus. Deve ser um tédio. Então eu quero lhe falar algo aqui agora. Imagine um Éden sem a dinâmica da vida de Deus. Porque na nossa mente, o Éden é um lugar com muito mato, árvores, bichos andando, voando e um casal passeando o dia todo sem fazer nada. Pelados. O que está acontecendo? Não sei. Olha o pai. Não. Eu quero dizer para você algo. Que tudo começa em uma casa e toda casa tem um propósito. O Edim de Deus é Deus dizendo assim: eu amo construir casa e eu amo restaurar a família. Então, o Edim de Deus é um lugar onde Deus tem prazer de entrar, onde Deus tem prazer de ficar, onde Deus tem prazer de manifestar da glória dele, do poder dele, do sobrenatural dele. Quem está entendendo aí, solta esses corações, por favor. Solta esses corações, porque nós somos como um jardim regado, diz lá, Cantares, né? Regado, cuidado pelo Senhor. Eu sou o Edim de Deus. A sua casa é um jardim regado, onde o Edim de Deus, o Ednum de Deus, o Gam de Deus está ali. Então tudo faz parte desse contexto maravilhoso, porque tudo começou em um jardim, a casa, a família, e tudo vai voltar para um jardim, porque eu vou terminar com o Apocalipse. É muito lindo tudo que Deus está fazendo. Então a mente de Deus é fazer de cada casa um Edim, casa com a presença dele. Não é assim, vamos fazer uma casa. Não. Ele diz lá em 1 Coríntios 6, 16 a 18, eu vou fazer uma casa e eu vou andar nela. Eu vou fazer uma casa e eu vou viver nela. Entre eles andarei e dentro deles viverei. Eu serei para eles pai e eles serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Deus quer morar em algum lugar. 1 Coríntios 3, 16 diz assim, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. E se alguém tentar destruir esta casa, o Senhor destruirá quem quis destruir. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, vocês não sabem que nós somos casa de Deus, edifício do Deus Todo-Poderoso? Somos uma construção do Eterno e que Deus mesmo, por Ele mesmo, nos construiu e nos fez casas espirituais. Então, nós somos esse Edim de Deus, essa construção de Deus, esse Ednum. Nós somos esse Gam, onde Deus teve o prazer de construir. Então, não é uma casa qualquer, é uma casa com a presença do Senhor. A presença do Deus Todo-Poderoso.
Aí você vai descobrir lá Isaías 51, 3. Diz assim: porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os seus lugares assolados e fará com que o seu deserto, fará com que o lugar árido se torne um Éden. Olhe bem. O profeta pega a referência do Ednum e diz assim: porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os lugares assolados e fará o seu deserto como Éden. E as suas solidões, ou a sua solidão, como o jardim do Senhor, como minha casa. Gozo e alegria se achará nela. Ação de graças e voz de melodia. Olha o que Deus disse que vai acontecer com o seu Ednum. Ele vai dar para você gozo e alegria. Essa palavra aqui é regozijo. Algo de dentro para fora, algo de fora para dentro, as motivações de Deus. Ele vai te dar a bênção de você ter louvores de gratidão todo o tempo nos seus lábios e uma voz de melodia sendo desatada sobre vocês. Eu quero isso para minha casa. Eu quero isso para minha família. Eu quero esse Ednum que o Senhor disse que é possível. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará do seu deserto como um jardim do Éden. O Ednum está aí. O Gam está aí. O Edim de Deus está aí. Aí eu vou entender qual é o propósito do Senhor. Aí ele vai dizer que o desejo dele é restauração das casas e dos seus jardins. Eu gosto dessa particularidade. Quando o doutor Isaú Vilhena, que está me assistindo aí, muito obrigado, Isaú. Quando o doutor Isaú fez o projeto da minha casa, me abençoou, me deu. Quando ele fez a construção da minha casa, acompanhou todo o projeto, ele não me cobrou nada, ele me deu. E algumas pessoas começaram a abençoar a minha vida. Até Jerusalém, um judeu mandou uma oferta para mim. Gente do Brasil me dava oferta. O senhor está construindo uma casa? Estou construindo uma casa. Quando terminou a casa, doutor Isaú Vilhena me disse: a casa está linda. É uma casa fantástica, mas meu apóstolo precisa de um Ednum. Precisa de um Edim. Precisa de um Gam. Sua casa precisa de um jardim. Eu quero dizer para vocês que o jardim da minha casa é lindo. Ele chamou a empresa. A empresa, juntamente com algumas pessoas, me abençoaram e fizeram um jardim na minha casa, que eu tenho o maior cuidado. Uma vez por mês vem um jardineiro cuidar do meu jardim, para trabalhar o meu jardim. Um presente de Deus, porque Deus gosta de jardins. E Deus manda a gente construir a casa com jardim. Você pode observar que a maioria das casas tem jardim, uns jardins bonitos, outros jardins feios, não é? Mas tem jardins que são poderosíssimos. E aí a gente fica olhando, a gente passa numa casa, olha a casa, e ele disse: meu apóstolo, uma casa sem jardim é como uma noiva sem dentes. Imagina uma noiva entrando sorrindo, sem dentes. É uma casa sem jardim. Está tudo bonito, mas está faltando um detalhe. E realmente, depois do detalhe do jardim, a minha casa ganhou um upgrade. Ficou muito mais bonita. A sua casa, quando tem jardim, fica muito mais bonita. Deus disse: eu vou fazer um jardim na sua alma. O Senhor disse, corta aqui para mim: eu vou fazer um jardim na sua família. Sua casa será como um jardim regado, cuidado, tratado por mim. Eu vou ser o jardineiro da sua casa. Sua casa será um Ednum, mas eu vou cuidar da sua casa. Deus não tem problema de ser humilde, de ser o porteiro de Israel, de ser um guarda, de ser um atalaia. Deus não tem problema. A gente que tem essas vaidades. E Deus se apresenta
como o jardineiro. Eu vou ser o jardim, o jardineiro, eu vou cuidar do jardim da sua casa, eu vou cuidar do jardim da sua alma, eu vou cuidar do jardim da sua família, eu vou cuidar, se você deixar, eu vou cuidar do seu Ednu. Eu vou cuidar do seu Gamo. Eu vou entrar na sua casa, como dizem alguns colegas meus, com força, com poder, e eu vou mudar o status da sua família. Sua família vai virar um Ednu. Então ele vai dizendo aqui, Deus tem desejo de restauração das casas e dos seus jardins. Deus quer reconstruir nossas famílias pelo princípio. Observe o desejo dele. Jeremias 29, 5 a 7. Vamos lá. Edificai casas e habitai nelas. Plantai um jardim. Um Ednu. E comei o seu fruto do Ednu. Tomai mulheres e gerar filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E se multipliquem ali. E que vocês não diminuam. Procurem a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Vocês vão voltar para a cidade e vão ficar na cidade. E orei por esta cidade ao Senhor, para que na sua paz todos tenham paz. Essa palavra última, que não é Ereine, nem é Shalom, é Tissaleá, ore pela paz que vocês vão ter direito à prosperidade. Quando a gente entende o Ednu do reino, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, nós podemos, de direito e de fato, termos a prosperidade que o Senhor nos prometeu. Deus quer que as famílias vivam em paz e que prosperem. A mente de Deus gira em torno da família. Família, 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 família. O que é que Deus está pensando agora? Família, 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 família. O que é que Deus está olhando para você e dizendo? Família, família, família. Eu não tenho família, eu sou sozinho. Deus disse, eu levanto da opressão necessitado, eu firmo os pés sobre uma rocha, eu amplio o seu território. Aquele que não tem família, eu serei a própria família. E eu os consolidarei, diz o Senhor. Então, ninguém nunca está só, porque quem está com Deus tem tudo o que precisa para mudar a realidade do jardim da sua alma. Tudo o que precisa. Então, Deus quer que as famílias vivam em paz e prosperem. A mente de Deus gira em torno da família. Tudo é pensado no bem-estar da sua casa. Deus quer o bem-estar da sua casa. Deus vinha visitar Adão e Eva, não para os observar, nem para tentar puni-los. Deus vinha para compartilhar com eles e derramar da voz dele, da direção dele, do conteúdo dele, do princípio dele, no Ednu, para que eles pudessem caminhar no princípio e aquele lugar se tornar lugar habitável, agradável, não só lugar de bicho, uma arca em solo, não, um lugar onde a presença de Deus vinha e onde a presença de Deus dominava. Mas o Senhor não pode agir onde os princípios não são, onde os princípios são violentados. Deus não pode agir nos lugares onde os princípios não são guardados. Eu quero dizer para você que assim como foi no Ednu, será em qualquer outra geografia. Por causa da quebra do princípio. As coisas ficam complicadas, querido. Você pode observar que todo o problema que está acontecendo na sua casa é a quebra do princípio. Eu vou lhe responder isso. Tem alguém me perguntando o que é a quebra do princípio? É a quebra da instrução. Toda instrução de Deus é uma ferramenta para o meu sucesso. A quebra de instrução é a assinatura do meu fracasso.
todo problema que você está sofrendo e passando na sua casa, com o seu cônjuge, e com os filhos, e com as gerações, tem uma quebra de princípio. Por causa da quebra do princípio, as coisas ficam complicadas. Lugares que o princípio é quebrado não podem viver a plenitude. Isso é em qualquer lugar. No céu, quebrou o princípio, saia. No Éden, quebrou o princípio, saia. Em Israel, quebrou o princípio, saia. Na equipe de Jesus, quebrou o princípio, saia. Cada um com uma saída diferente. E eu sei que a gente, às vezes, quebra o princípio até sem observarmos que o princípio está sendo violentado. Mesmo debaixo do improvável. O improvável, tem gente dizendo, não vai ter jeito para minha casa. Mesmo debaixo do improvável, o Senhor construirá um lugar seguro para a sua família ser ministrada, encorajada, animada, salva, restituída. Sua família se tornará um Ednum de Deus. O lugar que a presença de Deus vem. Essa conexão de terra e céu, de céu e terra. Sua casa vai ser eleita para os milagres de Deus serem constantes nesta geografia. Agora vamos lá. Como Deus constrói casas, meu apóstolo? Nesse encontro maravilhoso, o Senhor me encontrou em casa, me responda como o Senhor constrói casas. De formas absurdas. De forma improvável. Quando veio o dilúvio, Noé e sua família estavam em uma casa providenciada por Deus para que eles cumprissem o destino. Deus fez uma casa móvel. Deixa eu lhe falar uma coisa. Casa é tabernáculo. Eu lancei milhares de adesivos em Manaus. Meu carro é um tabernáculo de rodas. Milhares. E todas as vezes que alguém vem, meu apóstolo, use aqui meu carro, eu oro, Senhor, é um tabernáculo de roda. Porque o meu carro pode ser um lugar de louvor, de adoração, mas pode ser um cenáculo maligno de pornografia. Quando a gente vê em alguns lugares um carro parado, num lugar escuro, com gente dentro, com certeza não estão orando e jejuando. É uma casa móvel. Tem carros que valem mais do que a sua casa, a casa que você mora. Tem carros que valem mais do que a casa que eu moro. O avião é um tabernáculo. É um Edim de asas. E Deus fez uma arca. E disse, ela será por 7 meses a casa de vocês. Então, do improvável, Deus constrói uma casa. Deus faz uma novidade. Para você não ficar pensando, é tudo terra firme. Não, está tudo balançando, subindo, descendo, mas é uma casa. O que está lá dentro? Uma família. Então, desde o Éden, Deus cuida de família. Noé, Deus cuida de família. Você vai ver daqui a pouco. E aí você vai entender que Abraão começou o seu ministério sendo abençoado para ter uma família. O cara velho. Aí como é que eu vou começar o ministério? Eu vou te dar uma família. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. É do improvável. Agora, quando Moisés foi encontrado pela voz de Deus, na sarça ardente, ele tinha uma família. Porque Deus esperou Moisés ter uma família poderosa, debaixo do conselho de Jetro, a sua linda esposa Zípora, e seu filho mais novo, e seu filho mais velho, que se chamava Deus choveu no meu deserto, Getsem, ou Gessel. Aí a gente vai entender o projeto de Deus. Do Éden, em Noé, em Abraão, em Moisés, até Davi. Deus deu para ele família.
Aí você vai entender que isso são alianças. Aliança como a aliança adâmica, não é? Aliança noética, abraâmica. Faltou a aliança aí edêmica, que é a primeira. A edêmica é a aliança do Éden. Antes de Deus fazer Adão e fazer Eva, ele tinha um pacto no Éden de fidelidade, de longevidade. Ok? Faltou aí uma aliança. A edêmica, a aliança do Éden. Quando Deus colocou o casal na casa, Deus já tinha um pacto com a família. Quem está entendendo aí? Solta o coração, por favor. Vamos lá. Solta o coração. Quem está entendendo? Então, aliança edêmica, aliança adâmica, coloca na frente a edêmica. Dá para colocar? Aliança edêmica. Vamos lá, a gente está aqui e a gente está sabendo fazer a coisa. Edêmica, de Éden, ok? Que foi a primeira aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança extraordinária e colocou lá 2 árvores e disse, aqui representa, não é simboliza. Porque Deus trabalha com sinais. Deus não trabalha com simbolismos. Quem trabalha com simbolismos são os romanos, mas os de Jerusalém trabalham com sinais. Então, aliança edêmica, aliança do Éden, fidelidade e longevidade. De onde vem a minha fidelidade? Da aliança edêmica. E de onde vem a minha longevidade? Da aliança edêmica. Porque se quebrasse o princípio no Éden, comendo da aliança, comendo daquilo que era só do Senhor, estaria anulando o pacto. E eu anulo o pacto pelos caminhos de desobediência. A família anula o pacto com os caminhos de desobediência. Primeira, no livro lá, de 1 Samuel, no capítulo 2, Deus vai mostrando isso. Obrigado. Só faltou o acentozinho no a edêmica. E aí, Deus vai trabalhando as histórias, os históricos, e dizendo, eu prometi para você, para sua casa e para sua família, que todos andariam na minha presença para sempre. Mas longe de mim cumprir tal palavra, porque aqueles que me desobedecem, aqueles que quebram o pacto, aqueles que me desonram, serão desonrados e desmerecidos das minhas promessas. Isso faz parte lá da aliança edêmica. Essa aliança do Éden está dizendo, tem uma fidelidade, e nessa fidelidade tem uma longevidade. Todo mundo que entra na aliança da fidelidade tem direito à longevidade. Sua casa vai ter direito à longevidade. Você vai ver seus pais velhinhos. Vocês vão ficar velhinhos. Se Deus nos abençoar, vamos ficar velhinhos. Uns velhinhos bonitos, saudáveis. Sem estarmos visitados por Alzheimer, nem por outra doença de senil, nem por outra amnésia. A gente vai viver esta vida maravilhosa de Deus. Então essa aliança ela é poderosa. Aí você vai ver a próxima, é o circunflexo. Edêmica. E aí você vai ver essa outra aliança que vai aparecer aí. Que aliança é essa? Adâmica. Deus fez uma aliança com Adão. E disse para Adão o que ele poderia fazer no Éden e o que ele não poderia fazer no Éden, porque se você é pai e você é mãe e sua casa não tem princípio, não tem regras do que os filhos devem fazer, eles fazem o que eles acham que podem fazer. Então a família tem que ser ajustada. Aí não pode fazer o que quer. Imagina uma esposa que sai de casa 9 da manhã, 8 da manhã ou 7 da manhã, chega em casa 11h30 da noite e aí o marido pergunta, você estava, não lhe devo satisfação. Deve, sim senhor, tem aliança. O marido que sai, passa o dia em casa, a mulher liga, o cara não responde. Quando chega em casa, onde você estava? Não interessa. Interessa sim, tem aliança. Os filhos chegam em casa a hora que quer, com a cara que estavam andando onde não deveria. E de repente os pais perguntam, onde você estava, meu filho? Ah, não interessa, eu estava com... Onde você estava? Não, na minha casa tem princípio. Isso significa que as alianças têm que ser confirmadas. Então tem aliança edêmica, tem aliança adâmica, aliança com Adão. Você sabe o que significa isso? Deus disse, essa casa é sua, mas tem regras.
Você vai viver aqui, mas tem regras. Deus fez uma aliança noética. Marcou a vida de Noé. E você sabe como marcou a vida de Noé. Fez a arca, fez tudo aquilo e colocou um pacto no céu. Disse, eu tenho um pacto com você de geração em geração que, a partir de você, eu prometo que não terá mais dilúvio na terra. Fez uma aliança com ele. Depois de levantar um altar. Aliança abraâmica, eu vou te dar um filho. E esse filho será uma semente que vai encher toda a terra. E a cultura da terra mudará. Aliança Palestina, depois que Moisés saiu pelo deserto, depois que Moisés saiu com aquele povo, o povo começou a se rebelar e aí Deus fez uma aliança Palestina. Esse território é de vocês, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Esse território é de vocês. Acabou. Aí nós vamos entender a aliança mosaica. Deus dizendo, eu tenho leis para serem estabelecidas e vocês vão viver a cultura da minha palavra. Aliança davídica. Até hoje, as pessoas falam das alianças que Davi fez com o Senhor, através da casa do Senhor, dos pactos e de estabelecer o território de Jerusalém, a capital única e indivisível do Estado de Israel. Isso é a aliança que vai perdurar de geração em geração e ninguém quebra. Aí entra o lindão de todos, Yeshua HaMashiach, que é o patriarca de todas as alianças, o cumpridor da aliança edêmica, da aliança adâmica, noética, abraâmica, palestina, mosaica, davídica. Ele cumpre tudo. Ele diz, eu pego toda esta aliança e eu coloco agora onde eu coloco esta aliança? Ali, eu ponho ali, na minha família. No Edinum de Deus. No Edinum do Senhor. É lá que eu vou colocar a minha aliança. Jesus, o autor da nova aliança. Todos, olha, o Éden foi feito para o propósito de uma família. Adão foi feito para o propósito de uma família. Noé foi feito para o propósito de uma família. Abraão foi feito para o propósito de uma família. Os palestinos tinham as suas famílias, que é o território de Eretz Israel. O Moisés tinha sua família, Davi tinha sua família, e Jesus não nasceu de qualquer coisa, não apareceu, nasceu de uma família, criado numa família, na cultura da família. Então tudo de Deus é numa família, por isso que Deus vai restaurar a sua casa. Por isso que Deus vai fazer da sua casa o melhor lugar para se viver. Você vai ver uma coisa agora interessante. Lá em João 2, de 6 a 8, você vai ver a confirmação dessas alianças. Estavam ali postas 6 metretas. O que é metretas? São vasos. Esses vasos eu vou até precipitar para você, está logo embaixo. Eles cabiam de 30 a 40 litros de água. Então, essas metretas que eram de pedra ou de barro, porque se a metreta era de pedra, a casa era de ricos. Se a metreta era de barro, um vaso de barro, a casa era simples. Só as casas dos ricos tinham as metretas. E nesta casa tinham 6 metretas para as purificações dos judeus. Em cada uma delas, 2 ou 3 almudes. Você sabe o que era almudes? Aquilo que pega e que vai lavando. Por exemplo, quando você pega o caneco na água assim, que vai botar em algum lugar, você está usando um almude. Então, esse almude, que vem numa palavra árabe, né? Almudes, que é pegar e colocar de volta. Essa palavra está relacionada à guarda e ao enchimento das metretas. Então, as metretas são uma medida. E Jesus, aí você sabe que ele está num casamento. Maria foi convidada para um casamento. E diz, Jesus vai ter um casamento hoje, vai ser muito tremendo o casamento, os versículos 1 e 2. Vai ter um casamento poderoso. Aí Jesus fala assim, eu vou levar os 12 discípulos. Não. Nesta casa não entrava qualquer pessoa. Jesus era convidado de honra. Se tinha umas 6 metretas, cada uma delas representava aliança edêmica. Se arrepiou aí, né? Aliança adâmica, aliança noética, abraâmica, palestina, mosaica e davídica. São alianças. As 6 alianças principais
Todos os teólogos, você vai entrar lá e vai consultar no site, alianças. Na Bíblia, as alianças bíblicas vão aparecer 6 alianças. Jesus pega as 6 metretas, debaixo de um pedido de Maria, que ele até na hora ele refuta, mas depois ele acata, e aí ela diz, faça o que ele disser, e aí ele vai e ele enche essas metretas. E diz, punha água nas metretas, e os almudes começam a encher de água. E encheram, imagine, vamos botar aí 30 litros. 360 litros de vinho. Abundância. A abundância da presença. Os noivos lá dançando, a maior festa. Os dois celebrando, não estavam nem preocupados, estavam pensando na lua de mel, os direitos da aliança, todo mundo dançando, todo mundo dançando. Daqui a pouco chega o mestre Salas. O que aconteceu? Você escondeu o direito da aliança. Você nos entregou o vinho melhor. Por último, você é muito leigo, você é muito menino, você não sabe a importância. Não, o vinho foi todo servido. Não, mas como foi isso? E os que trouxeram o vinho sabiam que Jesus havia feito o milagre. Porque Jesus disse, encham de água essas metretas. E encheram-na até a boca. E Jesus disse, tirai agora, leva para os provadores, para o mestre Sala, experimentar da nova aliança. Eu sou o sinal da nova aliança. Eu cumpro as alianças completas, desde o Éden, desde Adão, Noé, Abraão, da Palestina, de Moisés, de Davi. Eu cumpro aliança com todos. Eu sou o cumprimento da aliança. Onde Jesus estava? Jesus estava em uma casa. A família é a base de tudo. Tudo começa em uma família. Tudo debaixo da aliança. Quando Jesus vem, Jesus se torna o Senhor de tudo, é porque Ele é o cumpridor da aliança. Não dá para eu entrar nos detalhes, porque eu precisaria pelo menos de 2 horas para cada aliança, para a gente estudar e mostrar que tudo isso vai culminar com a volta do Messias, porque Ele diz, venham, comam e bebam de mim em tabernáculo, vocês vão matar a sede de vocês vão entender que eu sou a plenitude de vocês, e eu quero encher a sua família de um vinho novo, de uma mudança nova, de entender que vocês estavam debaixo desse estresse, porque você sabe que o vinho é extraído debaixo de muito estresse, a uva é dada debaixo de muito estresse. Então o Senhor está dizendo, eu quero dizer para você que eu vou renovar você e eu vou extrair esse estresse da sua vida. Eu vou arrancar esse estresse da sua casa. Eu vou arrancar esse estresse da sua família. Eu vou fazer da sua casa um Ednum, um lugar onde a minha presença esteja constante, onde a minha presença esteja viva e onde a minha presença seja derramada para que todos vejam a manifestação da minha glória, porque eu sou aliança completa para vocês. Eu não só darei isso para vocês, como todo mundo se alegra aqui em família, bebendo agora, se alegrando agora, os seus rostos mais formosos, tudo dentro de você está com mais sentido. Eu quero dizer para você que um dia eu voltarei para cada família e as famílias vão experimentar do meu vinho novo, vão experimentar da minha presença, assim como eu prometi, inauguro o meu ministério aqui em Canaã, para que todo mundo tenha a presença, todo mundo na sua casa vai desfrutar da minha presença, um Ednum do reino, porque tudo que Deus faz é com família. Então começou em família, inclusive a família de Jesus estava presente nesse aniversário, nesse casamento, estava presente, todos estavam presentes. E veio a sinalização, é a hora de inaugurar o ministério profético. Começou em família. Jesus começou o ministério dele no casamento e em casa. João 1, 38 ou 39. Vou mostrar esses versículos que Jesus começou o ministério em casa. Porque se não tiver a base de família, não é judaico-cristão. Não é judaico-cristão. É
romano cristão. Porque o romano cristão, segundo sua liderança, a sua liderança não tem família. E eu não posso cuidar daquilo, eu não estou criticando, cada um tem o seu direito, cada um tem a sua escolha. As minhas escolhas do presente definem o meu futuro. Então eu tenho que saber quem eu sou. Mas Jesus começou o ministério, eclodiu o ministério em um casamento. Cumprindo todas as alianças, dizendo, olhem para mim agora, porque se vocês entrarem em mim, todas as alianças estão completas. Enquanto João Batista ficou no deserto, Jesus inaugurou seu ministério em família. João 1, 38, 39. João permanece no deserto e Jesus inaugura o seu ministério em uma família. A primeira célula aberta na história foi na casa de Yeshua. E aí nós vamos descobrir que Jesus fez milagres em 12 casas. Você sabia disso? Imagine eu fazendo um seminário, os 12 milagres de Jesus. Em casas. 12 casas foram contempladas com os milagres de Jesus. 12. Para quê? Para que se cumprisse o Ednum, a aliança, aquilo que o Senhor tinha prometido. Então, poderia ser 17, poderia ser 25, mas pode olhar lá, pode pesquisar no Google e nos livros inteligentes que você vai descobrir que 12 famílias receberam o milagre de Jesus nas casas. E todos entraram como família em uma mudança e um destino extraordinário. Todos. Todos. Os livramentos estão vindo e vieram na terra agora por causa desse Covid terrível, essa miséria. Os livramentos estão vindo por causa da sua família. Apóstolo, por causa da sua família. Deus encontrou você em casa. Deixa eu lhe dizer algo. No poder do nome de Jesus. Deus continua fazendo milagres em casas. E nesses 73 dias, hoje 74 dias, hoje à noite está fazendo 74 dias, que Deus começou um milagre na sua família, e tem gente que não pode reclamar do Senhor, nem gripou nesse período, ou se tiveram uma gripezinha, ou se tiveram uma falta de ar, não precisam ser hospitalizados, necessidades supridas, físicas, emocionais, espirituais, comunhão, vida de Deus. Então os livramentos vieram por causa da sua família, por causa da sua família. Minha família em nada é melhor que a sua. Sua família em nada é melhor que a minha. Nossas famílias em nada são melhores do que as outras famílias. E nem as outras melhores do que a nossa. Deus olhou para nós, encheu o coração de misericórdia e Deus encontrou você em casa. Guarde isso, Deus encontrou você em casa. Deus gosta de visitar as casas, Deus gosta de visitar as famílias. Eu vou dizer uma coisa para você. E vai ser muito lindo o que eu vou falar agora. Você lembra, eu vou voltar aqui para você não se atrapalhar. Você lembra de algo muito lindo? Deus falou direto com Adão. Todas as decisões de Deus não teve intermediário. Apóstolo. E quem é que viria se não fosse? Mandaria um anjo. Vá lá, anjo, e diga a eles que eu não vou mais lá e tal. Deus veio pessoalmente. Apóstolo, um anjo. Poderia ser um bicho. Satanás não usou um bicho? Deus não usou uma mula? Imagina. Vindo uma vaca, fala, bom, o Senhor mandou lhe dizer que não vem mais aqui. Viu um macaco, Deus disse que não vem mais, vocês pecaram, pode ir embora. Não, Deus veio, você sabe por quê? Porque aquele que faz a criação é responsável pelos resultados da criação. E como Deus foi Ele mesmo quem deu os princípios, instituiu os princípios do Ednum, no Gam,
Deus veio para dizer para eles, eu quero dizer para vocês, quem quebra o meu princípio, quais são os resultados. Você lembra que quando Deus veio falar com Adão, o próprio anjo do Senhor veio e comunicou para Adão? Você lembra que quando Deus veio falar para Abraão, algumas vezes Deus veio, mas outras vezes o anjo do Senhor veio até a casa de Abraão, os dois anjos vieram e comunicaram a Abraão. Vocês lembram que os anjos encontraram Abraão em casa? E Abraão sai e se prostra, e é muito lindo. Vocês lembram que quando os anjos chegaram na casa de Ló, os anjos foram lá e ficaram na casa de Ló. Você lembra que os textos bíblicos, os anjos do Senhor e a presença do Senhor enche de glória todas as casas? Tudo está relacionado com as casas. Então, a sua casa, com o pouco de Deus que ela tem, com o muito de Deus que ela tem, com a abundância de Deus que ela tem, a sua casa é o referencial que Deus precisa para mudar a história da geografia que você vive. A sua casa. A igreja nasceu em casa. A igreja nasceu em casa, queridos. Ei, a igreja nasceu em casa. Atos, capítulo 1. No cenáculo. Foi lá que nasceu a igreja. E a igreja nasceu uma congregação lindinha, né? 120 pessoas. Então, nesse aliar, nessa casa de dedicação, lugar onde Deus escolheu para derramar da sua glória, nós vamos descobrir lá em Atos 2, 46 e 47, que é o propósito dele. Que Deus começou a distribuir o evangelho, o poder de Cristo Jesus nas casas. Você sabe por quê? Porque os grandes líderes não deixavam Jesus ser divulgado nos templos nem nas ruas. Então eles entravam nas casas, que era uma legalidade, uma legitimidade sacerdotal, e eles visitavam as casas e perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão e em casa, comiam juntos com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, nas casas, o Senhor acrescentava salvação, 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 salvação. Ei, vai ter uma explosão de salvação. As células vão crescer, as células vão multiplicar, os 12 vão se reunir a partir de segunda-feira, células cumprindo todos os seus rituais de higiene, se cuidando, se prevenindo da igreja. Nós vamos viver isso? Será o poder de Deus, o sobrenatural de Deus? É a hora do Evangelho de Deus invadir as casas, não só por internet, presencial, e começarmos a colocar as mãos sobre as pessoas, liberando e libertando as pessoas e chamando a vida de Deus para cada uma delas. Atos 2, 46, 47. 13 textos bíblicos falam do poder da igreja em casa no Novo Testamento. 13 textos bíblicos que Deus estava encontrando as famílias em casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos eles vivendo a plenitude da promessa. Porém, há uma ordem comum. Qual foi a ordem? Quem deu essa ordem? Fique em casa. De quem partiu essa ordem? De que pensamento? Quem criou esta frase? Fique em casa. Quem? Tem uma hora que eu estou falando, hein? Meu Deus. Uma hora. Fique em casa. De quem vem essa ordem? Quem Deus vai usar neste momento? Eu e você. Como meu apóstolo. Pegando Neemias 13, 2. Deus vai usar essa maldição para transformar em bênção. Ele tem aliança com a gente. Esse versículo termina assim, a última frase dele. Porém,
o nosso Deus converteu maldição em bênção. Essa maldição de Balaão está profetizando e dizendo as casas vão ser destruídas debaixo do espírito de opressão de Baraque. Deus dizendo não vai ser destruída não. Balaão, comece a profetizar. As casas serão cheias do Espírito Santo. Israel não será destruído. E hoje eu quero valer a palavra do Senhor que diz que vai transformar maldição em bênção, que você e a sua casa vão viver esse extraordinário de Deus. Essa mudança radical daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer e daquilo que Deus vai fazer. É a hora de Deus. Então tem algo muito poderoso por acontecer. Deus está dizendo, eu vou transformar esta maldição em bênção. Agora, querido, seremos como um Edim. Casa onde Deus mora. Onde Deus habita. Apóstolo, escuta. Você é ou não é templo do Espírito Santo? Você é ou não é casa consagrada? Então, se você está aí, Deus está aí. A presença de Deus está aí, a glória de Deus está aí. Deus quer que voltemos para a sua casa. Porque nós estamos em casa há 74 dias. A ordem do Senhor é voltarmos para casa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhotes. Meu Deus, até mesmo nós, teus altares, até nos teus altares, eles estão ali, Senhor, colocando seus filhotes. Senhor dos exércitos, Rei meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo o coração estão em ti, e os caminhos estarão aplainados na tua presença. Eu creio em uma restauração do Senhor. Eu acredito. Existe uma ordem, não é verdade? No fique em casa. Quem deu essa ordem? Fique em casa. Quem foi que estabeleceu isso para mim e para você? Fique em casa. Isso é uma senha humana, mas tem uma contrassenha. Voltem agora para a minha casa. Que casa é essa? A casa de Deus. Chegou a hora de tirarmos a poeira da casa que nós ficamos esses 74 dias e começarmos a ensaiar o retorno para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. A minha casa, apóstolo, é o Ednum, é o grande Deus, tem a presença do Eterno. Sim, é verdade. Mas Deus estabeleceu um lugar, como disse lá em Atos, que o Senhor estabeleceu um lugar. E esse lugar estabelecido tinha um propósito central. Qual era o propósito central do lugar estabelecido? O propósito central era que estavam juntos, diariamente, na igreja e no templo. Chegou a hora de voltarmos para o templo. De contrariarmos esta senha não por desobediência, mas pelo manto profético, pela conquista profética. Nós conquistamos. Voltem para o templo. Organizados, em grupos menores, em fiéis, em proporção menor. Mas voltem para o templo. Porque agora é uma contrassenha. Podemos voltar para a casa de Deus. As bases das nossas casas, queridos, estão sendo tratadas. Vamos acreditar na restauração que o Senhor começou na nossa vida. Todos começamos a profetizar a restauração territorial e sermos devolvidos para a casa de Deus. Deus me encontrou em casa, amém, estamos encontrados. Agora a igreja faz mais sentido de eu ir, de eu congregar, de eu participar, porque houve cura, houve libertação, houve restauração e agora chegou a hora da restituição. Por quê? Atos 2,44. Porque os que creem estão juntos e têm tudo em comum. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Deus construiu uma casa para mim,
É verdade. Deus fez de mim, da minha casa, da minha família, um Gam, um Ednum, onde a glória dele veio e nos visitou. Deus me encontrou em casa. Isso é muito fantástico. Eu quero dizer para você que Apocalipse 22 diz: tudo começou no jardim, num Ednum, e tudo vai terminar no jardim. A história começou com o primeiro Adão e vai terminar com o último Adão. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu profetizo que seus pés hoje estão ungidos para o retorno da casa do Senhor. Todos nós vamos voltar para a casa do Senhor. Nós vamos lutar contra essa atmosfera do inferno, porque nós somos uma casa restaurada. Nós somos uma família restaurada. Nós somos o Ednum. Deus me encontrou em casa. E esse encontro que Deus teve comigo, Ele me conscientizou que eu preciso com os salvos reunir, congregar para ovacionar o seu nome juntos. Porque na minha casa, eu recebo doutrina. Na casa do Senhor, eu edifico os santos, levando aquilo que eu recebi da vida de Deus, do conteúdo de Deus. Mas se você está enfermo, se você está doentinho emocional, se você não conseguiu traduzir esta palavra, dizendo, acho que Deus, vá para a casa do Senhor. Porque lá tem fartura de alegria. Até o pardal descobriu que fazer um ninho no altar do Senhor tinha mais paz do que qualquer outro lugar, porque ninguém podia tirar dali. É uma eleição. E eu encontrei nos teus altares, Senhor, meu e Deus meu, a vida que eu preciso para ser alimentado. Eu vou orar por você no final. Eu quero declarar para você uma pessoa maravilhosa que vai entrar ao vivo agora, Thales Roberto, com a palavra de destino. Seja bem-vindo, Thales. Abençoe esse povo aí no nosso encontro e eu volto aí para te abençoar e abençoar todos que estão ouvindo esta live. Com você, Thales Roberto. Entra aí no ar, meu filho. Alô, alô, meu querido e amado apóstolo Renê Terra Nova. Um beijão, que saudade que eu tô do Senhor. Queria mandar um super beijo, um super abraço para todos os irmãos que estão acompanhando aí, que estão fazendo esse encontro glorioso. Deus me encontrou em casa. Que tempo glorioso. Para o mundo um tempo de crise, para o mundo um tempo de luta, para o mundo um tempo de dúvida, para nós um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento, aleluia, um tempo de sermos cheios do Espírito Santo. E nós que estamos conectados com o Senhor, sabemos que vamos viver um grande milagre de Deus depois desse tempo. Um tempo de milagres como nunca vivemos antes, no nome de Jesus. E aí, alguém pode perguntar, mas como é que você vai viver esse milagre? Mas quando é que Deus vai fazer esse milagre? Como que Ele vai fazer? As pessoas perguntam, mas nós não temos essa resposta. Porque nós não sabemos como Deus vai fazer. A única coisa que nós sabemos é que, de repente, Deus vai fazer algo. Eu creio nisso. Nós não temos a resposta para as pessoas. A única resposta que nós temos é essa aqui, ó. Se prepara, irmão. Deus está chegando com grandes coisas. Cante comigo. Oh! A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vai ser assim na sua vida também. Recebe. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Eu sinto Ele aqui. Aleluia.
só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Em nome de Jesus, esse é o lugar de Deus. Não, não há lugar. Não há lugar melhor. E o lugar que eu sinto, sinto que Deus me encontrou em casa. Recebe o nome de Jesus. Só nesse lugar o medo perde a vez. Eu não sou dominado pelo medo, eu sou dominado pela presença do Espírito Santo, que dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que eu ainda estou de pé. Deus está contigo e vão dizer como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Como é que Deus vai fazer na sua vida? Eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Essa palavra é da tua vida, em nome de Jesus.
Você não precisa entender como é que o Espírito Santo vai fazer. Você só precisa se jogar nos braços dele e deixar que Deus conduza a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Vive esse tempo glorioso. Aproveite que Deus te encontrou em casa e desfrute com Ele da melhor maneira possível. Super abraço, meu apóstolo Renê Terra Nova. Deus te abençoe sempre. Seja cheio do Espírito Santo. E vocês aí, povo de Deus, que está fazendo esse encontro tremendo, Deus me encontrou em casa. Vocês sejam cheios do Espírito Santo. Deixa esse encontro marcar sua história. Deixa esse encontro mudar a sua vida. Deixa Deus te encher. Viva coisas sobrenaturais e extraordinárias nesse tempo. Em nome de Jesus. Amo vocês. Amo vocês. Super abraço. Meu apóstolo. Deus abençoe. Te amo. Oh! 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 Levanta sua mão para o céu, o mais alto que você puder, e declara qual a resposta que você tem. Diz. Com fé, canta. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. E eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Você não precisa saber como Deus vai fazer. Você só precisa confiar que o milagre vai chegar. E esse é o tempo do milagre de Deus na sua vida. Oh! Deus me encontrou em casa. Oh! A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. E a resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Obrigado, Thales. Muito lindo. Obrigado. Deus abençoe você aí, na sua geografia, na sua casa. De fato, queridos, Deus me encontrou em casa. Pai, eu te agradeço, meu Rei, meu Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor irá fazer. Obrigado por essas centenas, milhares de pessoas conectadas e aqueles que vão ouvir, ver e participarem, meu Deus, de todo esse seminário para serem edificados. Meu Deus, faça da nossa casa um Ednum, assim como começou, meu Deus, com o primeiro Adão no princípio, que o Senhor conservou os princípios pela aliança no último Adão, e que Ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, uma família de muitos filhos, na semelhança dele, na semelhança de Cristo Jesus, como Apocalipse diz, meu Deus, que assim será a nuvem dos salvos, se cumpra e que esta família entenda e viva os teus propósitos. Obrigado por esse encontro glorioso, pelos quebrantamentos, pelas lágrimas, pelas orações, pelos gelos quebrados, meu Deus, e tudo aquilo que o Senhor levantou para restituir a alegria, a paz, a esperança e a unção desta família. Que o empresário, o homem de negócio, o profissional liberal, o pequeno e o grande empresário, meu Deus, que aqueles, meu Deus, que estão trabalhando na tua obra, aqueles que já voltaram para o trabalho, livra-os da praga e de todo tipo de maldição. Abençoamos estas famílias e declaramos que nós recebemos o decreto que o Senhor nos encontrou em casa e que o Senhor também apressará os nossos pés para voltarmos para a tua casa, para o teu tabernáculo, onde os salvos se reúnem para darem louvor ao teu santo nome. Assim os abençoamos. Eu abençoo esta família e eu declaro que assim se fará no poder do nome de Jesus. Amém e amém e amém. Beijo no coração, gente!
Feliz da vida por essa vitória. Obrigado a G1, obrigado a G2, obrigado a você, Estevão, obrigado a Francieme, obrigado a Elcio Maia, obrigado a todos que se envolveram direto e indiretamente, obrigado aos tradutores para os surdos, que lindo trabalho, Deus abençoe vocês, um beijão no coração, amo vocês. Agora espera aí um minutinho, ei, não sai não. Já ia botar o dedo onde não deve, né? Espera um pouquinho. Terminando esta live, eu quero que você faça duas coisas. Eu vou postar no meu Instagram. E você vai fazer um comentário do que foi esse encontro para você e como Deus trabalhou com você, sua casa e sua família. Você vai botar lá o comentário, ok? Dizendo, olha, a chave foi essa, as fichas que caíram foi essas. Escrevam. Olha, emojis não servem. O emoji não serve. Ele não conta como digitalizado. Ok? Então você tem que escrever um texto, pelo menos de 140 caracteres. Escreve um texto lá, diz alguma coisa. Escreve um texto grande. Escreva 2, 3, 4, 5 vezes. Valide. Eu quero que você, se puder me agradecer, agradece assim. Fazendo isso, indo lá no meu Instagram e colocando, obrigado meu apóstolo por isso, por isso, por isso. E vamos fazer. Quando terminar a live agora, um pouquinho, eu vou me refazer, óbvio, e eu vou estar ali, eu, Marita, Raquel, o Davi, algumas pessoas, só para lhe agradecer também na nossa live, dando continuidade a esta live. Muito obrigado, amo vocês, seminário perfeito, me superei, Deus abençoe, beijo no coração, shalom, shalom, graça e paz.